sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vivemos uma sociedade marcada pelo desejo da novidade. A novidade fascina, anima, atrai. Os começos são sempre enaltecidos. A empolgação da primeira aula de um curso, o romantismo dos primeiros encontros no namoro, o fervor de uma conversão, os consolos das primeiras orações. Mas são poucos os que permanecem constantes quando o encanto inicial vai embora. Poucos são os que sustentam ao longo do tempo aquilo que começou bem. São poucos que sabem amar quando o coração já não vibra como antes. No entanto, aí que se prova que o amor é verdadeiro. Amar quando é fácil, quando tudo colabora, quando o sentimento nos impulsiona, é bom, mas não é fundamental. Amar quando nada colabora, quando os sentimentos se arrefecem, quando as repetições cansam, isso sim que torna o amor maduro, sólido, fecundo. O amor não depende tanto do entusiasmo inicial, mas da decisão consciente, constante, de continuar amando. Outro dia eu estava numa convivência de sacerdotes do Opus Dei e um deles aproveitou que estava em São Paulo, essa convivência foi em São Paulo, para visitar os seus pais, e contou como foi a visita para nós. O pai tem 102 anos e a mãe 98, E ele contou que reparou que os pais continuam brincando, rindo, Que o pai, quando sai do banho, fica com a mão fria, então aí ele coloca assim, faz um carinho no rosto da mãe, Mas no fundo a mãe não gosta daquilo, mas gosta, E ri e tal, não sei o quê. Com 102 anos, ainda tendo esses detalhes, De carinho. O entusiasmo deve ter passado, a beleza já passou há muito tempo. Não é? Então, mas continuam tratando com carinho. Às vezes nós estamos habituados a valorizar as grandes emoções, os momentos intensos, e corremos o risco de desprezar o que é mais bonito, o que é simples, o que é comum, mas que é uma manifestação de um amor duradouro, de um amor fiel. É na perseverança que damos frutos e chegamos até mesmo à santidade. É no cotidiano vivido com fidelidade. Uma história que eu conto muitas vezes, que uma vez eu fui celebrar a missa na minha cidade e uma senhorinha, chegou para mim, começou a conversar. E depois ela na sacristia, e falou: padre, sabe que eu fiz uma promessa quando eu tinha 18 anos, de rezar o texto todos os dias? Interessante. E ela falou assim: eu nunca falei. Eu falei: nossa. Quer dizer, se ela tem uns 80, desde os 18, 62 anos rezando o texto diário. Isso não é manchete de jornal, mas é heróico, às vezes o amor está aí, em repetir os mesmos fatos todos os dias. Às vezes a gente quer um pouco brilho, a glória. Deus não quer
ser amado apenas nas alturas, no sentido, a gente pensa no Monte Tabor, né, que subiu com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, se transfigurou diante deles, as vestes ficaram brancas como o sol, o rosto resplandecia. Pedro ficou entusiasmado e falou: é bom estarmos aqui. Ainda por cima apareceu Moisés e Elias. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? E não teve nada de tenda. Jesus não queria aquele acampamento no monte, né? Mas depois eles descem na planície, né? E só uma vez Jesus se transfigurou. Depois é uma vida sem brilho. A rotina diária, sem glória humana. Então devemos aprender a levar a nossa vida com esportividade e perseverança. A Sagrada Escritura nos ensina que a vida cristã pode ser comparada à aplicação de um atleta. Quem faz essa comparação é São Paulo. Um atleta, né, de verdade, ele tem que submeter a muitas coisas. Exige disciplina, constância, espírito de superação. Um atleta não vence apenas com talento natural e boa vontade. Então, ele treina todos os dias, cumpre os mesmos exercícios, cuida da alimentação, repete os mesmos movimentos. Mesmo quando parece que não está evoluindo, confia que aquela rotina, aquela repetição silenciosa está preparando o seu corpo e a sua mente para vencer, está capacitando para a vitória. Esse final de semana tivemos Ironman em Florianópolis, né? Aquelas pessoas, os que são da elite, né? Nossa, quanto eles, né, se sacrificam, quanto eles se submetem a muitas rotinas para estar preparados, não conseguiriam terminar aquela corrida. E na nossa vida espiritual acontece o mesmo. Repetimos gestos e atitudes: rezar, servir, trabalhar com amor, perdoar, né? Acordar cedo para rezar, recomeçar, né? E devemos fazer com alegria, porque é nessa repetição que o nosso amor a Deus cresce. É no cumprimento constante dos nossos deveres que o nosso coração vai sendo lapidado e se torna uma oferenda grata a Deus. Se atribui a Santo Agostinho a seguinte frase: a medida do amor é amar sem medida. Por que a medida do amor é amar sem medida? Porque o amor de Deus não tem medida e nós devemos corresponder a esse amor, né? Jesus deu a vida por nós, a maior prova de amor, uma maior prova do que dar a vida pelos seus amigos. Então se entende a medida do amor, porque Jesus é a medida de amar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei também. Mas também eu penso que poderíamos parafrasear essa frase atribuída a Santo Agostinho e dizer: a medida do amor é amar sem descanso, é amar sem esperar aplauso, é amar até o fim. A santidade está nisso. São José Maria, ele gostava de fazer a bênção da última pedra. Até ele criou a bênção da última pedra, porque não existe nos rituais da igreja a bênção da última pedra, só existe a bênção da primeira pedra. Mas ele achava, abençoar a primeira pedra é muito fácil, não está nada feito, né? Abençoar lá uma pedra, né? Mas é muito mais importante abençoar a última pedra. Terminado, acabado, agora vamos abençoar, né? Então ele criou a bênção da última pedra. A última pedra, numa casa até que eu morei, que funcionava como um seminário para nós, é uma casa muito grande, né? Tinha vários prédios, moravam mais de 180 pessoas. E a última pedra de Cava Bianca, que é o nome dado a essa casa, é uma lápide escrito: lutar por amor até o último instante, graças a Deus. É perseverar, é lutar por amor até o último momento. Então, devemos pedir a graça especial de amar com constância, que não é fácil.
de não depender das emoções para perseverar. E mesmo quando nada parece mudar ao nosso redor, nós continuamos. Então a constância é uma virtude difícil de ser alcançada, porque ela é silenciosa, ela é discreta. Já dizia, não aparece nas manchetes dos jornais, não emociona os discursos, não provoca uma admiração imediata. Sorrir um dia, qualquer um sorri. Sorrir todos os dias. É santo uma pessoa que sorri todos os dias. Acordar um dia na hora, qualquer um faz. Acordar todos os dias na hora é heróico. Repare, a santidade está no sempre. É sempre com amor. E ela que sustenta também a nossa elevação, a nossa santidade, e até em termos humanos, não só em termos sobrenaturais, da santidade, até nas coisas humanas. Quem é constante chega mais longe. São José Maria dizia, em igualdade de talentos, até inferioridade de condições, chega mais longe quem é constante. E se para pensar nos avanços da ciência, por exemplo, Thomas Edison, que inventou a luz elétrica, testou mais de 200 filamentos para que um acendesse. Se ele não fosse constante, se ele parasse lá no 10º, no 20º, no 50º, não teríamos luz elétrica, talvez até hoje. Talvez alguém tivesse descoberto depois. Mas, que foi um grande avanço da humanidade, porque ele colocou uma coisa na cabeça e não desistiu até conseguir. A gente pega os grandes pintores, Leonardo da Vinci. Tem quadro que ele demorou 7 anos pintando. Claro que não pintava todos os dias, mas ele sempre estava, não está perfeito ainda, tem que retocar alguma coisa. E ia até que, agora sim, dá para parar. Dante Alighieri escrevendo a Divina Comédia. Tudo levou anos e anos. E a pessoa com a constância chegou lá. E continuar fazendo, quando se perde o brilho, manter-se fiel à oração, mesmo quando ela se torna seca. Seguir sorrindo para uma pessoa que é maçante e inoportuna, e não uma vez, ela também é constante nisso, repetir dia após dia o gesto do dever cumprido. Isso que nos torna santos. O mundo busca novidade, Deus pede fidelidade. E a fidelidade como felicidade. Há uma imagem que São José Maria gostava muito, ele comentou diversas vezes, que é a do burrico de Nora, que nós não temos no Brasil, que eu saiba, mas que existe muito na Espanha, onde ele morou, e em Portugal também. O que é o burrico de Nora? O burrico é uma espécie de bomba de água, No fundo, ele é atrelado a uma espécie de bomba que ele vai girando e aquilo vai bombeando a água para o pomar, para a horta, para o jardim. E o que o burrico faz? Dá voltas e voltas, sempre as mesmas voltas no mesmo lugar. José Maria gostava dessa imagem, porque ele dizia que assim é a nossa vida. Se não fosse essas voltas e voltas da nossa vida, não haveria flores nos jardins, nem frutos no pomar. Então, quando a gente consegue a graça de Deus para os outros, para a nossa família também, ele se dá voltas e voltas. A vida do cristão é isso. Outra imagem também acho boa para a constância, às vezes é mostrada na época das Olimpíadas. Todas as Olimpíadas voltam a mostrar essa cena porque é muito emblemática, Se eu não me engano, é uma corredora suíça terminando uma prova de maratona olímpica. Não sei nem qual maratona foi isso, mas já era filmado.
e ela esgotada, cambaleante, terminando a prova, né? Acho que todo mundo já deve ter visto essa cena, porque toda Olimpíada repete. E provavelmente ela começou a prova com energia, envolta pelo entusiasmo dos aplausos, das pessoas animando. Mas ao longo do caminho a fadiga se instalou, o corpo deu sinais de colapso, ela podia ter desistido. Todos entenderiam, né? Vendo o estado que ela estava, claro, ela desistiu porque olha como ela estava. Mas ela não desistiu, né? E prosseguiu cambaleante, praticamente se arrastando, porque havia um ideal, havia uma meta, e ela tinha decidido chegar lá. Há um livro chamado A Constância, de Rafael Leandro Cifuentes, que ele diz: ninguém é constante sem um ideal. E nenhum ideal se faz realidade sem constância. Essa frase eu gostei tanto que eu li há muitos anos esse livro, mas ficou gravado, né? Eu não sou constante, então você não tem um ideal. Porque se você tivesse realmente um ideal, você não desistiria. Você iria até o fim. Então, é bom a gente pensar, será que eu perco de vista os ideais da minha vida? É por isso que eu não sou constante? Às vezes o que falta é isso. Um rapaz uma vez me perguntou: padre, eu preciso fazer direção espiritual de quanto tempo? Eu falo, acho que no mínimo de 15 dias, né? O jovem que está em formação, acho que de 15 dias é o mínimo. Aí eu assim, mas precisa? Para quê? Ele falou assim, você quer ser santo? Quero. Então precisa. Aí, então quando ele vem, eu falo assim, continua querendo ser santo? Né? Então, se eu tenho um ideal, preciso fazer algumas coisas para alcançar aquele ideal. Senão, eu não alcanço. E veja, no começo tudo parece fácil. As flores do primeiro fervor, o encanto da conversão, entusiasmo pelas novidades da fé. Muita gente está se convertendo, mas quantos estão perseverando dos que se convertem? Porque o grande problema é achar que tudo vai ser fácil. Não vai ser fácil. Jesus não prometeu facilidade, né? Embora alguns protestantes de algumas denominações prometem uma facilidade, né? Mas não vai ser fácil, promete até dinheiro, mas não é assim, né? Não vai ser fácil, mas vai ser uma vida feliz, né? Se eu me dedicar, exige sacrifício, exige doação na vida cristã. A gente não faz porque é fácil, mas porque é o que Deus nos pede, é o nosso dever no sentido mais elevado, é a nossa missão. E São José Maria via isso com muita naturalidade, né? O seu dia era um dia simples, levantar, trabalhar, rezar, atender as pessoas, descansar, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre se doando. E ele dizia, a santidade está nas pequenas coisas, feitas com grande amor e feitas sempre. Então, essa constância. Agora, devemos estar prevenidos, pois chega um momento que às vezes cansa. Pode ser mais cedo ou mais tarde. No momento que as emoções já não impulsionam, que o fervor diminui, que o entusiasmo do início se esvai, o bem começa a pesar e se torna árido, custoso, sem brilho. Mas é nessa hora que se manifesta, se revela a qualidade do nosso amor. Então, porque amar quando há vibração, quando é fácil, é humano. Mas perseverar, quando custa, quando a alma se arrasta, que é divino. Quantas vezes experimentamos esse cansaço no nosso caminho espiritual? A oração se torna seca, os propósitos parecem não avançar, o esforço parece inútil, o bem que fazemos não gera frutos visíveis, o serviço não é reconhecido pelos outros, as quedas se repetem, esses pecados que já tínhamos deixado há algum tempo voltam, né?
o coração pode se questionar, será que vale a pena continuar assim? Agora eu lembrei de uma frase, vale a pena se a alma não é pequena, né? Fernando Pessoa. Vale a pena se a alma não é pequena, se a alma é grande, vale a pena. E aí que começa a perseverança, quando já não há aplausos, quando já não há sentimento, mas a decisão. E perseverar não é continuar por automatismo, nem por medo, é por amor, um amor provado, um amor purificado. São Paulo nos oferece um testemunho luminoso, né, dele que vem o tema da esportividade na vida cristã, quando ele diz a Timóteo, no final da vida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservado para mim a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Quer dizer, um bom combate, às vezes no bom combate a gente leva umas bordoadas também, né? A vida dá umas bordoadas na gente, mas eu combati o bom combate, né? Eu não abaixei a guarda e continuei lutando, né? Terminei a corrida, né? Uma maratona, né? Então, terminei a corrida, guardei a fé, não perdi a minha fé, né? Então, e a santidade é isso, não é feita de um momento isolado. São Paulo teve um momento de grande brilho na vida dele, sim, Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, aquilo foi espetacular, né? Mas depois, São Paulo teve de tudo na vida, naufrágio, foi apedrejado, foi caluniado, teve de tudo na vida de São Paulo. Ele combateu o bom combate, né? E venceu. Às vezes a nossa vitória vem depois de algumas quedas e não podemos desistir. Eu caí. Levanta. E uma música antiga fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Reconhece a queda, mas não desanima, né? Então vamos lá. Agora, como manter o fogo aceso? Né? Como se mantém um fogo aceso? Queimando coisas novas. Com pequenas renúncias, com intenções renovadas. O fogo do amor precisa ser alimentado. E se cairmos, se voltarmos aos mesmos erros, recomeçamos e pronto. Uma coisa muito bonita na vida de São José Maria, não só na vida de São José Maria, mas eu conheço mais a vida de São José Maria, porque é o fundador do Opus Dei, mas é que ele, quando era idoso, ele ainda queria fazer descobertas na vida espiritual. Por exemplo, ele queria celebrar a missa como se fosse a primeira, a última, a única, dizia ele. Então, cada dia ele caprichava na missa, como se fosse a última missa da minha vida, né? Ou a primeira é sempre emocionante, né? A única, né? Então, quando ele esteve no Brasil, e nós estamos comemorando o aniversário dos dias que ele esteve aqui no Brasil, ele queria, por exemplo, descobrir como colocar São José nos mistérios dolorosos do Rosário. Quer dizer, São José não esteve na paixão, mas como ele estava fomentando a devoção a São José, ele disse, como eu consigo colocar São José nesses mistérios? Aí ele teve uma luz, eu vou ocupar o lugar dele, como se José estivesse na paixão, o que ele faria? Então eu vou ocupar o lugar dele. E se imaginava assim, fazendo as vezes de São José. O que me chama a atenção é isso, poxa, com mais de 70 anos, né, 72 anos, querendo fazer descobertas na vida espiritual. Ele veio para o Brasil e disse assim, eu vim aqui para aprender. E aprendia das pessoas, ele ficava observando as coisas boas dos outros, né? Então, várias lições ele deixou assim de jovialidade na vida espiritual, de manter o coração jovem mesmo estando com certa idade. Quando ele veio no Brasil, quando chegaram, como ele tinha uma certa idade e tinha muitas doenças, o estado de saúde dele não era bom, né, com 72 anos.
o pessoal fez uma rotina de trabalho para ele muito light, muito leve. E o que ele falou? Se vocês não me dão trabalho, eu vou embora. Né? Quer dizer, então ele queria trabalhar, queria fazer, né? Então, com renovado amor. Bem, vamos encerrando esse nosso recolhimento, né, sobre, né, o dever, o amor, a rotina, né, a boa rotina, sabendo oferecer ao Senhor essa boa rotina, nossos dias aparentemente iguais, né, feitos com amor, com sentido de missão, e pedimos a Nossa Senhora, a Virgem fiel. Maria foi sempre fiel, em todo momento ela cumpria a vontade de Deus, foi fiel até a cruz de Jesus, né? Quando lhe custou muito estar ali. E esse é o segredo da felicidade, também da santidade, né? São José Maria falava que a fórmula da canonização que está no Evangelho é essa: foste fiel no pouco, vem participar da minha alegria. Quando a gente chegar diante de Deus, quando a gente ouvir isso, né? Você foi fiel no pouco, né? Então vem participar da minha alegria, vem para o céu, né? Essa fórmula da canonização, que nós possamos, né, ter essa felicidade de ter sido fiel na terra, sendo constante aos pequenos propósitos da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.